Ótima noite para a gente. Hoje mais uma noite que o Senhor nos concede. Estamos aqui pela misericórdia dEle, para falar da palavra dEle, para aprendermos dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E hoje eu quero nós meditarmos os três versículos que se encontram em 2 Crônicas, bem conhecido, e nos traz um momento de reflexão a respeito de avivamento em tempos de crise. E a gente percebe que o avivamento, das vezes que aconteceram, antecedeu momentos difíceis. Não sei se você já observou isso. E capítulo 7 de 2 Crônicas é aquele momento em que Deus está fazendo aliança com Salomão. Salomão conclui a construção do templo e da casa de Deus, um lugar para adorar o Senhor. E essa congregação, essa igreja está sendo consagrada ali em Jerusalém. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu a casa, né? E Salomão orou, não só por ele, mas pelo povo. E se nós observarmos um capítulo anterior, Salomão continua orando pelo povo, está clamando por intervenção de Deus. Ou seja, eles estão vivendo naquele momento tempos de crise, e diferente dos demais, Salomão está orando a Deus. E o versículo 13 diz assim: se cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. E o versículo 16 diz assim: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Louvado é o nome de Jesus. Então Deus está falando com Salomão, né? Está tendo uma conversa com Salomão ali. A Bíblia diz que Salomão conclui o trabalho, né? Conclui a obra no templo. No versículo 12 diz que de noite apareceu o Senhor a Salomão e ele disse: eu ouvi a tua oração. Imagina que tremendo, né? Você tá dormindo, de repente acordar com Deus falando com você, ou tá orando e Deus falar com você: olha, eu ouvi tua oração, viu? Eu ouvi tua oração. E a gente vai ver que são tempos de crise. Deus está falando com o povo, aliás, com Salomão, e Deus está dizendo assim: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar como lugar para a casa de sacrifício. Então Deus está dizendo a Salomão: Salomão, eu escutei você orando, eu escutei o clamor que você levantou. Às vezes que você orou e ninguém ouviu, eu estava escutando. A mesma coisa serve para a tua vida, para a minha vida. Os momentos que você orou e muitas vezes você achou que Deus não estava te escutando, Ele estava ouvindo. Ele estava te escutando, Ele está te ouvindo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vai ter momentos que você não vai ter força nem de clamar a Deus, mas o Espírito Santo, ele está lá ao Pai, levando ali ao próprio Jesus, dizendo: olha, ele não está pedindo. A lágrima dele, sabe o que quer dizer? É isso. A lágrima dele está dizendo que ele precisa de socorro. Imagina o Espírito Santo conversando lá com Jesus e o Senhor ao lado do Pai, diz: olha, Pai, as lágrimas dele dizem tudo.
dizem muito. Ele pede socorro. E Deus está dizendo: Salomão, eu escutei a tua oração, né? E existem 3 verdades nesse texto aqui, nesses versículos, que nós precisamos atentar. Porque assim, muito se fala de avivamento. O que é avivamento? Avivamento na vida do cristão. Avivamento é um despertar. É um estado de mudança, ou seja, é um conformismo de que você tem na sua alma, dizer: olha, eu preciso mudar. Eu fui chamado não simplesmente para ser um cristão por nome, ser datado, ser catalogado como cristão. Eu preciso ter um comportamento diferente. Louvado é o nome de Jesus. Então, avivamento é o desejo que desperta dentro de você de ter a presença de Deus ainda mais contigo. Ou seja, todos os momentos que o teu coração anseia ainda mais pela presença de Deus, por viver a vontade dEle, para viver a palavra dEle, isso é avivamento. Porque a gente criou aquela ideia, né, aqueles estigmas, que a ideia de que o avivamento é barulho, é movimento. Não, avivamento é a sede da presença de Deus. E uma dessas verdades, primeiro, nas crises, quem nós somos? Quem é você no tempo de crise? Porque no tempo bom é muito fácil, você tá sorrindo para todo mundo, tá esbanjando palavras de motivação, tá dando o teu melhor. Mas na crise é interessante porque se revela verdadeiramente quem você é, quem eu sou, as nossas atitudes, as nossas decisões, os amigos que nós temos. Os tempos de crise revelam isso, né? Então, nós somos povo de Deus, povo escolhido, povo separado. Você, cristão que está me ouvindo, você é separado, você é povo de Deus, sacerdócio real. Nós temos a marca de Cristo na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, ele disse assim, ó, que nos mandaria o Espírito Santo dele, e mandou. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo.